paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Que alegria poder junto a você adorar ao Senhor, exaltar o nome dEle, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Aí onde você está, gostaria de te convidar a fechar os seus olhos. Em reverência, vamos falar com Deus, vamos fazer o nosso momento de oração, de clamor ao Senhor. Deus Pai, Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã tão maravilhosa, Senhor, nesse dia tão especial que o Senhor preparou para nós. Estamos aqui, Deus, porque te amamos. Estamos aqui, Senhor, porque, Senhor, entendemos, Senhor, o teu propósito para este mundo, Senhor. E o teu propósito é a salvação. E queremos, Senhor Deus, ser instrumento, Senhor, para proclamar vida, para levar o teu nome. E também, Senhor, queremos, Deus, te adorar, porque não há outro como tu. Tu és Senhor, tu és rei, tu és dono da nossa vida. E a ti, Senhor, nós levantamos a nossa oração. A ti, Senhor, nós oferecemos o nosso louvor e adoração. Consagramos esse tempo ao Senhor, que chegue a ti como cheiro suave, Senhor, que possa agradar o teu coração, Senhor. Nós te adoramos. E que as vidas que estão nos ouvindo possam ser alcançadas, possam ser, Senhor, tocadas por ti, Deus. Te amamos, Senhor, te agradecemos. Amém, amém. Na história do povo de Israel, nós ouvimos que, havia promessas e o povo ali aguardava um reino. Aguardava um reino que viesse lutar por eles, que viesse mudar a história deles, de alguém que seria aqueles que enfrentaria batalhas por eles. E vieram alguns reinos, e não era o reino que eles esperavam. Até que veio o reino do Senhor Jesus, o reino então esperado. Mas era diferente, porque o reino do Senhor Jesus era um reino espiritual. Era um reino, é um reino onde não se luta com as próprias forças, onde se o inimigo te der um tapa no rosto, você oferece o outro lado. Se alguém estiver passando fome, o inimigo estiver passando fome, você dá o que comer. Um reino onde, se você sofre alguma injustiça, você não paga com o mal. Um reino onde, ao invés de imperar o ódio, há o amor. Um reino onde, ao invés de haver guerra, a paz. Ao invés de ter injustiça, a justiça. E é esse reino que nós desejamos para a sua vida, para a minha vida. Esse reino do Senhor. Quando o Senhor reina sobre a tua vida, coisas sobrenaturais acontecem, porque a mente humana não é capaz de processar isso. Se você é ofendido, você não ofende. Se você é tratado com mal, você paga com bem. É incompreensível, mas esse é o reino do Senhor Jesus. É um reino de paz, é um reino de amor. E quando Ele reina sobre as nossas emoções, sobre tudo que somos, nós conseguimos colocar em prática esses princípios do reino. E eu convido a você nessa manhã a clamar: Senhor, reina sobre mim. Reina sobre tudo que sou. Eu desejo o teu reino sobre a minha vida. Amém? Vamos cantar essa canção em forma de uma oração. Amém? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Declare assim: sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui.
sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia! Reina sobre nós, Senhor. E nós nos derramamos, Deus, nós nos lançamos aos teus pés para que a tua vontade seja estabelecida em nós. Senhor, reina sobre nós, Senhor, desejamos a tua vontade. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e a esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e a esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eu venho me derramar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Dizer que és famoso.
és famoso, Senhor. Tu és soberano, não há outro como tu. O Senhor é maravilhoso. O Senhor se importa conosco. E nós te amamos, Deus. Te amamos, Senhor. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Não há outro como tu. Os céus e terra proclamam a sua glória, Senhor. Tu és soberano, tu és exaltado, tu és Rei, tu és Senhor. Não há nada que se compare a ti, não há nada que se compare a tua grandeza, não há nada que se compare a tua fidelidade. Tu és Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor. Te adoramos, Deus. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. És tremendo, Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor. Obrigada pela tua presença, Deus. Obrigada, Aleluia, glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém, queridos? Glória a Deus, que bom poder estar mais uma manhã, podendo estar
adorando, bendizendo, exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Que bom poder entrar na sua casa e assim levar uma palavra de esperança, de ânimo, de renovo da parte de Deus para a sua vida. Eu não sei como que você passou a semana anterior, mas eu posso ter uma expectativa de como ela será em nome do Senhor Jesus. Que a tua semana seja repleta de bênção nesse dia que começa. Amém, queridos? Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, pedir que o Espírito Santo venha nos encher com toda a sua graça, nos encher com todo o seu conhecimento, para que possamos viver a cada dia segundo a vontade dEle. Amém? Que Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo, nos assistindo, você que está na sua casa, enfim, em outro lugar, está viajando e a internet está chegando. Que o Senhor abençoe a sua vida, né, acompanhando a gente tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. Que o Senhor os abençoe de uma forma maravilhosa. Amém, queridos? Que Deus esteja derramando sobre a sua vida. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos, Senhor, nesta manhã, bendizer e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Nós queremos, ó Pai, nesta manhã exaltar, porque Tu és o único, ó Deus, digno de receber louvor e adoração. Tu és o nosso Pai, nós somos os Teus filhos, nós somos, ó Deus, a Tua igreja, a Tua noiva, o Teu povo, a Tua nação. Somos, ó Deus, as Tuas ovelhas do Seu rebanho, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Te agradecendo, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas bênçãos derramadas, pelo cuidado, pelos livramentos, Senhor, por nos permitir mais uma vez estarmos, ó Deus, conectados, ó Deus querido, e assim ouvindo a Tua voz, ouvindo, Senhor, ó Deus, os Teus ensinamentos, sendo levados, Pai, a cada dia ao crescimento espiritual. Deus, que o Teu Espírito Santo, o Senhor, nos conduza em tudo o nosso caminho, para que o Teu nome seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, nós estaremos, ó Pai, ministrando a Tua palavra que é alimento, a Tua palavra que nos sacia, Senhor, a Tua palavra que é o pão, ó Deus, que vem dos céus para nos alimentar, para nos encher, para nos saciar, para nos fazer fortes, ó Deus, para nos revigorar. Deus, que o Teu povo, ó Pai, os Teus filhos neste momento estejam com os ouvidos atentos, Senhor, e que eles possam ser alimentados, ó Pai, possam, ó Deus, ser alargados em todo conhecimento, em toda sabedoria. Ó Deus, nos concede nesta manhã esse entendimento, esse espírito de sabedoria, de revelação da Tua palavra, e que possamos, ó Deus, crescer em Ti, para a honra e glória do Teu nome. Deus, nós oramos, Senhor, sabendo, ó Pai, que é o Senhor que age em nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, para que possamos, ó Pai, estar conectados, ó Pai, não venhamos perder a atenção, mas venhamos ficar ligados, Senhor, para que possamos, ó Deus, assim absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por aquelas pessoas que estão enfermas, por aquelas pessoas que estão, Senhor, de alguma forma aprisionadas em um leito, Senhor, entes queridos, ó Deus, dos nossos irmãos, amigos que estão, Senhor, doentes. Nós oramos, Senhor, pedindo cura, trazendo, Senhor, cura, Senhor, sobre essas vidas, libertação para a honra e glória do Teu nome. Senhor, seja conosco nesta manhã, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus. Aleluia. Eu gostaria de que você abrisse, você que está em casa, Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 36. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Na minha versão vai dizer dessa forma aqui: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Em outras versões vai dizer: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Amém, queridos? Que palavra extraordinária, e nos faz pensar de alguma forma a respeito de liberdade. Nas últimas semanas, meus irmãos, vocês que têm nos acompanhado, nós temos abordado um tema extremamente importante, relevante para a vida do cristão. Temos falado sobre os atributos de Deus, temos falado a respeito do conhecimento ao Senhor, e tudo isso para gerar um conhecimento a respeito do nosso Pai. Para quê? Para que a gente possa dar uma resposta a Ele,
em relação ao que Ele tem feito a nós. E essa é a resposta que nós daremos, de conhecer o seu nome. Deus se revelou, meus irmãos, através de tudo aquilo que Ele criou. Deus se revelou pela lei, Deus se revelou pelos profetas, e por fim Deus se revelou na pessoa de Jesus, o seu Filho. Deus veio habitar entre os homens, Deus se fez homem, Deus andou com o homem, Deus sentiu o que o homem sentia, o que o homem sente, para que nós possamos hoje ter um representante diante do Pai Todo-Poderoso. Domingo passado, o pastor Rômulo falou a respeito do poder do Evangelho, e diz o texto, meus irmãos, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, todos aqueles que invocam o nome do Senhor, ou seja, um Evangelho de Deus, o Evangelho da graça, o Evangelho que alcança a todos indiscriminadamente, não faz acepção de pessoas, que não salva somente uma classe de pessoas, mas alcança toda a humanidade, todos aqueles que invocarem e crerem na obra de Cristo. Esse é o Evangelho que não é o homem, o Evangelho que não é humano, o Evangelho que é de Deus, como Paulo fala, um Evangelho onde Cristo é o centro, onde Cristo é revelado, onde Cristo é mostrado, onde Cristo é glorificado, onde Cristo é o nosso libertador. Amém, queridos? E nesta manhã, dando continuidade a tudo isso, eu gostaria de falar com vocês a respeito sobre a nova vida em Cristo. Por que da nova vida em Cristo? Porque, meus irmãos, a nova vida que temos em Cristo é fruto do que Ele fez por nós. Cristo fez uma obra, Cristo se fez maldição por nós, Cristo levou sobre si os pecados de toda a humanidade, e ao fazer isso, Ele nos proporciona algo extraordinário, que é o que? Uma nova vida. Por que nós temos uma nova vida em Cristo? Porque é fruto de tudo que Ele fez por nós. Mas quando se fala, meus irmãos, em nova vida em Cristo, quando se fala numa vida regrada pelo Evangelho, muitas pessoas, ou até mesmo você que está me assistindo, pode ter uma percepção errada dessa nova vida, assim como eu tinha há algum tempo atrás, e que muitos têm ou tiveram. Muitas vezes, meus irmãos, a vida em Cristo, preste atenção nisso, muitas vezes a vida em Cristo, ela é associada a uma rigidez de normas, onde não se pode fazer nada, onde não se pode ter liberdade nenhuma, onde o indivíduo ele fica totalmente alienado do mundo, onde essa nova vida em Cristo, a pessoa que está nessa nova vida, ela não pode conversar com ninguém, ela não pode ter relacionamento, ela não pode ter amigos, porque agora essa pessoa que está nessa nova vida, ela é uma pessoa santa, e por ser uma pessoa santa, ela não pode se relacionar. Muitas vezes a vida cristã é confundida com isso. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquela outra coisa. Sabe por quê? Porque agora você é de Cristo, então você está preso a Ele, você não tem direito de fazer mais nada. De fato isso é verdade, porém não da forma que é colocada, e a gente precisa ter esse discernimento de como é essa nova vida em Cristo. Falo isso, meus irmãos, que as pessoas elas têm esse pensamento, porque um dia eu pensei dessa forma. Eu achava que ser crente, eu achava que andar pelo Evangelho, eu achava que estar numa igreja evangélica seria abrir mão da minha liberdade, seria abrir mão daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero. E muitas pessoas têm esse pensamento. Eu gostaria de você que está me assistindo aqui, eu gostaria de pedir permissão para você, para compartilhar algo que se passou comigo. Eu conheci a Cristo e me entreguei a Ele, ouvi o Evangelho quando eu tinha por volta dos meus 15, 16 anos. Mas antes eu tinha uma percepção, meus irmãos, que todo crente era maluco, que todo crente andava do mesmo jeito, vestia do mesmo jeito, falava do mesmo jeito, e que eles não poderiam fazer nada, porque eles eram presos. E eu me lembro, meus irmãos, que quando eu era criança, por volta dos meus 7, 8 anos, a minha avó materna, ela sempre morou conosco, né? Hoje ela já mora lá no céu, assim creio. E eu lembro que quando eu estava com essa idade, mais ou menos, ela foi para a casa de uma tia minha, tia Nete, que mora lá em Pérola, aqui no Paraná mesmo, e ela foi passar uns dias lá.
E ficou lá por volta de 60 dias, né, na casa da outra filha dela. E quando ela retorna para a nossa casa, para o lugar onde realmente ela morava, ela chega com a notícia: olha, eu me batizei, agora eu sou crente, eu virei crente. E nós, vindo de uma família católica, nós achamos aquilo um pouco estranho. Falamos, mas como assim? A senhora se batizou, a senhora virou crente? Né? E assim, queridos, ninguém se incomodou, enfim, todo mundo continuou a vida. Mas de repente algumas coisas começaram a mudar lá em casa, porque agora a minha avó, ela era da Irmandade, e ela tinha irmãos, pessoas que ela chamava de irmãos, e ela começou a chamar esses irmãos para irem na minha casa, e nós morávamos numa fazenda, né? Até hoje meu pai trabalha lá, morávamos numa fazenda, e ela convidava os irmãos da igreja, e ia a igreja toda fazer culto em casa. E aí quando meu pai via aqueles negócios lá, ele, para não ter nenhum tipo de problema, né? Ele nunca foi de arrumar problema assim, mas ele dava um jeito de escapar, e nessas escapadas, ele me pegava e levava junto. E aí, eu falava, meu Deus, mas que eu, mesmo naquela idade, eu já tinha aquela percepção, numa fazenda, todo mundo de terno, todo mundo de gravata, todo mundo, né, de sapato social, para um culto, independentemente disso, mas para mim aquilo era estranho. Então quando aquelas crentes chegavam, quando aquele povo chegava, o meu pai dava um jeito de arrumar um compromisso, e eu ia junto com ele, ele me levava porque eu era companheiro dele, e a gente saía, e voltava para casa quando os crentes tinham ido embora, e eu achava isso tudo muito doido, muito estranho. E fui crescendo, vendo os irmãos da minha avó, vendo os irmãos da fé, né? E dizia comigo, como que eles conseguem viver presos? Tinha meninos da minha idade ali, que fazia parte dessa irmandade, e eles não podiam jogar bola, não podiam colocar uma bermuda, e eu ficava olhando aquilo, falei, meu Deus, eu vou ter que abrir mão de ir para uma praia, vou ter que abrir mão de jogar bola, vou ter que abrir mão de viver, para poder fazer parte disso. Será que isso é certo? Enfim, eu tinha um conceito de liberdade, meus irmãos, que liberdade era poder fazer tudo o que eu queria. Esse era o conceito que eu tinha. Liberdade era poder fazer tudo o que eu queria, sem prestar satisfação para ninguém, sem prestar conta para ninguém, sem dizer para ninguém aonde eu iria, com quem eu iria, a hora que retornaria. Ou seja, eu era dono de mim. Esse era o conceito que eu tinha de liberdade. Mas para mim um conceito errado hoje. Sempre converso com o pastor Alan a respeito disso, e nós estávamos falando a respeito disso nessa semana. Ele tem um conceito que liberdade é quando nada mais nos domina, quando a gente não está preso a mais nada. E isso de fato é verdade, nós vamos falar um pouco sobre isso no decorrer desse texto. Mas a verdade, queridos, que nunca nós seremos livres, porque de fato nós sempre seremos escravos de alguém ou de alguma coisa. Nós sempre responderemos a alguém, serviremos a coisas, ou serviremos ao nosso próprio ego. Então a liberdade, ela tem que ser bem desenvolvida na nossa mente, para a gente saber o que ela realmente é. Jesus um dia ele falou lá em João, capítulo 8, versículo 34, ele falou assim, Jesus respondeu, digo-vos a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Aqui a gente já tem uma dica. A pessoa que vive pecando, ela tem um senhor, ela é escrava. Nós nunca seremos verdadeiramente livres, a não ser que Cristo nos liberte. Se o Filho vos libertar, de fato sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, nós nunca seremos livres segundo os nossos conceitos, segundo os significados que nós temos, fruto do nosso convívio, fruto das nossas experiências. Nós nunca seremos livres se de fato Cristo não nos libertar. Só há liberdade em Cristo Jesus. Só há vida em Cristo Jesus. Como assim, pastor? Meus irmãos, tem pessoas que elas querem parar de fumar. Tem pessoas que elas querem parar de beber, mas elas não conseguem.
Quer parar de fumar, não consegue. Quer parar de beber, não conseguem. Quer parar de mentir, não conseguem. Querem parar de se prostituir, não conseguem. Querem parar de consumir pornografia, não conseguem. Querem parar de gastar dinheiro demasiadamente, não conseguem. Querem parar de fazer um monte de coisa prejudicial e não conseguem. Porque elas são escravas dessas coisas. São escravos dessas coisas que elas gostam, que elas desejam, que é o Senhor da vida delas. Pessoas que querem, que buscam, que tentam de alguma forma parar. Elas podem até pensar, meus irmãos, eu fumo quando eu quero, eu bebo quando eu quero, eu minto quando eu quero, eu me prostituo quando eu quero. Mentira! Isso é uma mentira. Isso não é uma verdade. A pessoa ela fuma quando o vício manda ela fumar. A pessoa ela bebe quando o vício manda ela beber. A pessoa se prostitui quando o desejo ali promíscuo invade o seu coração e transfere para o seu corpo. Então ela é levada por essas coisas. Ou seja, ela é escrava dessas coisas. Por mais que ela queira dizer não, ela está escravizada. Por isso que nessa manhã é importante você ouvir que o único que pode te libertar e trazer você para uma vida liberta realmente é Cristo Jesus. Amém, queridos? O pecado ele escraviza, o pecado ele domina, o pecado dita as regras da vida daqueles que estão presos a ele, impõe sobre a vida das pessoas e não deixa a pessoa fazer o que a pessoa quer. Eu não quero fumar. Mas o pecado, o vício fala, você tem que fumar, então a pessoa fuma. Eu não quero beber, o vício vai lá, fala, você tem que beber, e a pessoa bebe. Porque ela é escrava disso, precisa de libertação, precisa de ajuda, precisa de graça de Deus. E essa libertação, meus irmãos, não é fruto de um pensamento positivo, não é fruto somente de um desejo humano, porque a pessoa até deseja, ela quer, mas ela não consegue. E aí entra Jesus, entra a graça de Deus, entra o poder de Deus para salvar, porque esse é o Evangelho, ele é poder de Deus para salvar, e quando nós cremos nesse Evangelho, diz o texto, que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. Amém, queridos? Então, meus irmãos, nós precisamos tirar da nossa mente que o Evangelho é para nos prender. Nós precisamos tirar esse conceito das nossas vidas, que a vida cristã, a vida com Cristo, a vida no Evangelho, é uma vida presa, é uma vida limitada. Não é. Talvez até você esteja aí caminhando há algum tempo já no Evangelho, 10, 15, 20, 30 anos, 40, e ainda acha que a vida cristã é uma prisão. Vamos mudar esse conceito, meus irmãos. Até porque, queridos, o Evangelho nos liberta. Cristo é o nosso libertador. Ele nos livrou da escravidão, do pecado. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, do versículo 1, vai dizer assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo da escravidão. O contexto aqui, Paulo estava falando a respeito da religiosidade. Ele pregava o evangelho da graça, mas havia uns judeus que haviam se convertido. Então eles chegavam para as outras pessoas que se converteram e falavam: olha, você tem que crer em Cristo, mas você também tem que guardar os mandamentos da lei, você tem que se circuncidar, você tem que guardar isso, guardar aquilo. Então, na verdade, se tornava novamente uma prisão. E Paulo vem falar: não. Cristo nos libertou dessas coisas. Em Cristo ele é suficiente. Cristo ele é poderoso. Ele é suficiente para nos libertar. Então nós não precisamos mais nos submeter a esse jugo, porque Ele nos liberta. E o interessante, querido, que as pessoas gostam de se colocar em prisões, seja na parte mundana e até mesmo na religião. As pessoas começam a ficar presas na religiosidade, achando que tudo que elas recebem, ou que elas podem receber, é fruto do desempenho dela.
Não, eu preciso de Cristo. Cristo pode entrar na minha vida, mas eu preciso fazer tantas outras coisas também. Não precisa, você precisa de Cristo. Somente Ele pode. E o mérito é todo dele. O Evangelho, meus irmãos, nos fala de liberdade. Mas a nossa liberdade é estar em Cristo Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Há um texto na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Deuteronômio capítulo 15, versículo 16. Ele vai dizer dessa forma aqui, para a gente poder ter um pouco desse conceito de liberdade, desse significado de liberdade em Cristo, dessa vida cristã, da forma que nós vivemos, e não é uma vida de fardo, de peso, pelo contrário, é uma vida liberta, abençoada, cheio da graça de Deus, onde eu entendo que é o meu Senhor que age em minha vida. Então, Deuteronômio capítulo 15 e 16 vai dizer assim: mas se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família, e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós entendemos um pouco a respeito da liberdade em Cristo Jesus. Esse texto aqui vai falar do escravo da orelha furada. Um escravo que era não um escravo por imposição, mas um escravo por opção, um escravo por decisão própria. Aí nós entendemos que o conceito de liberdade é quando nada nos domina e a gente é que faz a escolha de permanecer debaixo da graça de Deus. Só para a gente sintonizar no contexto, eu gostaria que você abrisse, você que está em casa, em Êxodo, capítulo 21, no capítulo 1, versículo 1 em diante. Êxodo, capítulo 21, versículo 1 em diante. Só para você poder entender de que forma era gerida essa situação do escravo da orelha furada. Diz assim o texto: são estas leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se porém, olha aqui o diz o versículo 5, se porém o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero ser livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta, ou à lateral da porta, e furar sua orelha. Assim ele será seu escravo para toda a vida. Olha que tremendo, irmãos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ele é uma sombra do que viria no Novo. No Antigo Testamento é a sombra, no Novo, a nova aliança é a realidade, é a forma que é, da forma que tem que ser. Então ele apontava para a nossa vida, e nós extraímos aqui princípios extraordinários, espirituais, para colocar em prática em nossas vidas. Meus irmãos, a Bíblia fala de escravidão nos tempos bíblicos, mas eu não quero aqui entrar no mérito, o porquê existia, de que forma existia, isso nós podemos falar em uma outra hora, mas de fato a escravidão, ela estava presente, mas para o povo de Israel, para o povo hebreu, especialmente para o povo hebreu, houve uma regulamentação, devido a uma regulamentação de Deus, da parte de Deus, devido à dureza do coração deles. O povo estava lá vivendo da forma que eles queriam, constituindo escravos. Deus falou: olha, peraí, vou até permitir vocês fazerem o que vocês querem, mas vai ser diferente aqui. E aí Deus então ele estabelece alguns princípios, ele regulamenta a questão da escravidão, por assim dizer, para aquele tempo. Então Deus ele estabelece ali leis justas, leis que davam direito aos escravos. Havia escravidão, mas havia também justiça, havia retidão por parte dos senhores, havia também o cuidado para aqueles que eram escravos.
O fato é, meus irmãos, que após, diz o texto, após um período de 6 anos de escravidão, o escravo ele poderia ser libertado. Essa escravidão poderia ser gerida, ser resultado de uma vida desregrada, poderia ter sido resultado de dívidas, nós não vamos entrar nesse mérito. O fato é que as pessoas se tornavam escravas. Mas passados períodos, passado o tempo, passado esse período de 6 anos, essas pessoas, pela lei, elas tinham direito a saírem livres. Mas tinha aqueles escravos, meus irmãos, que viam em seus senhores a retidão, a bondade, a justiça, o cuidado, o livramento. Eles olhavam para os seus senhores e enxergavam a benevolência, enxergavam a benignidade, enxergavam a bondade, enxergavam o amor dos seus senhores para com eles. Então esses escravos que viam isso no seu senhor, eles declaravam diante do seu senhor, declaravam também diante de juízes, o seu desejo de continuar servindo o seu senhor, mesmo tendo a opção da liberdade. Mesmo podendo sair livres, mesmo podendo sair da casa do seu senhor e constituir outras casas, fazer o que ele quisesse, ele deliberadamente, por vontade própria, por um desejo do seu coração, ele declarava: eu amo meu senhor, eu amo a minha família, eu quero permanecer com eles, eu quero continuar servindo a eles, eu quero continuar introduzido aqui na casa do meu senhor. Então, meus irmãos, o senhor do escravo, ouvindo isso, ele pegava esse escravo e levava diante dos juízes, e aquele escravo, ele falava as mesmas palavras. Então o seu senhor, ele pegava ali um furador, furava a orelha do escravo, como um símbolo, como uma marca, como algo que viesse ali mostrar que aquela pessoa, aquele homem, aquele escravo, estava querendo permanecer escravo, por vontade própria, por decisão dele. O interessante é que onde aquele escravo ia, onde ele passava, ele era reconhecido como alguém que era escravo por vontade própria, por uma escolha dele. Ele se entregou ao seu dono. Então, meus irmãos, nós entendemos que liberdade não é fazer o que queremos. Nós desconstruímos esse conceito de liberdade, é achar que a gente faz o que a gente quer, a hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, vivendo do jeito que nós queremos. Não, mas há um princípio bíblico, que é a liberdade da vida cristã, a liberdade da vida com Deus. O entendimento correto é que a verdadeira liberdade é estar debaixo da proteção de um Senhor bom, de um Senhor gracioso, de um Senhor bondoso, de um Senhor que é amoroso, de um Senhor que é justo, de um Senhor que cuida e nos protege. Esse é o conceito de liberdade bíblico, é se colocar debaixo da proteção desse Senhor. Mas para que nós possamos entender melhor esse significado de liberdade, queridos, nós precisamos também compreender a nossa posição de escravos. E esse escravo, olhando para esse escravo da orelha furada, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era um escravo. Ele sabia da sua condição. Mas ele entendia, meus irmãos, que saindo debaixo da proteção do seu Senhor, saindo do refúgio da casa do seu Senhor, e fazendo o que ele acha que ele poderia fazer, na verdade isso não é liberdade, mas libertinagem, de fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer. Esse escravo, ele com certeza tinha consciência de que ele poderia novamente se colocar debaixo de uma outra escravidão. Assim somos nós. Quantos de nós estamos no mundo, quantos de nós estávamos perdidos, quantos de nós estávamos no pecado, mas Cristo nos comprou, Cristo nos libertou, Cristo nos resgatou, e agora nós somos dele. Mas ele, como um Senhor bom, justo, ele não nos obriga a ficar. Isso tem que ser uma escolha minha e sua. E esse escravo da orelha furada, ele falou: oxe, mas se eu sair daqui da presença do meu Senhor, pode ser que eu entre em situações difíceis.
Então, para que eu vou arriscar viver uma vida incerta, trocar o que é certo pelo duvidoso? Por que eu vou querer arriscar, sendo que eu tenho tudo que eu preciso aqui? O Senhor, Ele traz para mim bondade, traz amor, Ele traz cura, Ele traz libertação, Ele traz transformação, Ele traz salvação para minha casa. Para que eu vou procurar outro lugar? Para que eu vou querer procurar uma liberdade segundo o meu padrão? Esse escravo sabia, meu irmão, que a vida dele como escravo era muito melhor do que quando ele era livre ou do quando ele poderia se colocar de novo debaixo de escravidão. Isso é liberdade. É a gente saber, é você olhar para a sua vida lá no passado e você olhar para a sua vida em Cristo agora e falar: opa, a vida que eu vivo agora é muito melhor do que a vida que eu vivia. A vida que eu vivo agora em Cristo Jesus é muito melhor do que a vida que eu tinha lá atrás. Nós não sabemos o que poderia ser de nós se nós não tivéssemos sido introduzidos à família de Cristo. E nós não sabemos o que pode acontecer a nós se nós sairmos e queremos viver do jeito que nós queremos. Então é melhor permanecer no Senhor, queridos. É melhor permanecer debaixo da proteção do Senhor. É melhor permanecer debaixo da graça do Pai. Amém, queridos? Segundo, além de reconhecer a nossa condição de escravo, reconhecer que sozinhos nós não teremos a mesma proteção, não teremos o mesmo cuidado, a mesma justiça. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Nós precisamos conhecer aquele que nos comprou. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Pai. Por isso, meus irmãos, por isso eu insisto com você, culto após culto, cada vez que eu encontro com vocês, de falar: olha, a gente precisa compreender Deus. A gente precisa conhecer o Pai, a gente precisa conhecer o Evangelho, a gente precisa conhecer o que a palavra diz. A gente precisa andar com pessoas que nos fazem chegar mais perto de Deus. A gente precisa caminhar com gente que ama o Senhor. A gente precisa, meus irmãos, buscar em toda o bom conselho do Senhor, esse conhecimento. Por isso nós nos preocupamos em pregar para você, ensinar você a respeito da palavra de Deus, porque a única coisa que pode trazer libertação, pode trazer transformação na sua vida, pode trazer contentamento e satisfação para você, é o Evangelho. Você pode conquistar tudo, você pode ter tudo, você pode realizar várias coisas na sua vida, mas se você não tiver Cristo, você é refém dessas coisas. Precisamos de Cristo, meus irmãos. Precisamos conhecer o nosso Senhor. Em Jeremias, no capítulo 9, no versículo 23, nós já falamos a respeito desse texto aqui, mas o profeta ele vai dizer da seguinte forma, Jeremias 9, 23, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor, o próprio Deus dizendo: filho, me conheçam, me compreendam, me busquem, porque quando vocês buscarem de todo o coração de vocês, eu serei achado de vocês, diz o Senhor. Ou seja, quanto mais eu conheço o meu Senhor, quanto mais eu conheço o meu Deus, mais livre eu me torno. Livre para viver segundo a sua vontade. É necessário, irmãos, a gente ter essa experiência com Deus. O salmista, no capítulo 34, número 34, versículo 8, ele vai dizer assim, provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Prove do Senhor, meu irmão. Tenha experiência com Deus. Viva com Deus, se entregue para o Senhor.
Assim como esse escravo da orelha furada que conhecia profundamente o seu Senhor, assim nós devemos conhecer o nosso. E o nosso libertador, o nosso redentor, o nosso resgatador, ele tem nome, ele se chama Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. É esse Deus que nós servimos. Amém, queridos? Então, reconheça a sua posição de escravo. Busque conhecimento do Senhor e experiência com Ele. E terceiro, muitas pessoas acham que a vida cristã é uma vida de imposição. É uma vida onde você vem para a igreja e agora o que o pastor falar para você é lei. Se você não cumprir, você vai arder no inferno. Isso não é o Evangelho, irmãos. O Evangelho é as boas novas, é as boas notícias, onde a gente estava morto, estava arrebentado, estava destruído, casamento arrebentado, separação querendo acontecer, a família enferma, a desgraceira acontecendo, as dívidas batendo na porta, ou enfim, não tinha solução. Mas de repente você se entrega a Cristo, e Ele aceita você do jeito que você é, Ele recebe você sujo do jeito que você estava, e perdido Ele te achou. Ele fez isso por você, Ele buscou você, e essa é a boa notícia, que nós estávamos perdidos, nós estávamos mortos, mas Ele nos achou, Ele nos salvou, Ele nos resgatou. Essa é a boa notícia do Evangelho. Não é uma notícia de morte, não é uma notícia de condenação, não é a notícia que Deus está irado com você, Ele quer arrebentar você, não. As boas novas do Evangelho é que Cristo Jesus, Ele veio a este mundo para trazer salvação a todo que nele crê. Amém, queridos? Mas muitas pessoas acham que a vida cristã é essa vida de imposição, um fardo pesado, cansativo, onde se perde totalmente a liberdade de se viver nesse mundo. Nós precisamos entender o que é mundo, meus irmãos. E a Bíblia fala de mundo, e a Bíblia fala de pessoas, enfim. Muitas vezes o mundo que a Bíblia fala está relacionado ao pecado, à corrupção, à imundícia que o homem se colocou. Mas nós estamos falando que Deus criou, das maravilhas do Pai, daquilo que faz bem para as nossas vidas, dentro do princípio do Evangelho. Isso é liberdade. O Evangelho não é um fardo pesado, não é cansativo. No cristianismo, meus irmãos, nada é imposto. Escute isso, no cristianismo, nada é imposto. É voluntário. Deus não veio aqui na pessoa de Cristo Jesus obrigado. Foi voluntário, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Foi voluntário. Ele ofertou. A vida no Evangelho não é uma vida de imposição, mas é uma vida voluntária. Eu quero. E textos como esse que nós lemos aqui nos ajudam a entender melhor essas verdades espirituais. O servo da orelha furada, ele era conhecido na sociedade dos seus dias como alguém que por decisão própria quis ficar escravo. Onde quer que ele fosse, como eu disse aqui, ele atraía atenção, ele chamava atenção, porque as pessoas olhavam para ele, aquele dali, ele é escravo porque ele quer. Em qualquer lugar, meus irmãos, que ele chegasse, as pessoas saberiam imediatamente que ele era um escravo que decidiu ser escravo quando não tinha mais obrigação de ser escravo. Ele decidiu permanecer na casa do Senhor quando ele não tinha mais obrigação de permanecer. Ele quis. Mesmo Cristo, meus irmãos, entenda isso, mesmo Cristo tendo nos comprado, nos redimidos, mesmo Cristo tendo nos libertado da escravidão do pecado, e mesmo tendo direito absoluto e justo sobre nós, por ter nos comprado, a verdade é que, ainda que por direito de compra,
pela redenção que Ele pagou. Ainda que o Senhor seja o nosso proprietário, mesmo que Ele seja o nosso dono, Ele não nos impõe o senhorio dEle sobre as nossas vidas. Ele não nos obriga a servi-lo. Todos fomos libertos por Cristo da escravidão, mas podemos, meus irmãos, assumir voluntariamente essa posição por amor. E de fato, é isso que Deus espera de cada um de nós. O Senhor não quer você obrigado. Ele não quer você fruto de uma imposição religiosa. Ele não quer isso. Ele quer que você seja voluntário. Ele quer que a sua entrega seja voluntária, assim como Ele fez. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus aqui. Mas Ele se entregou voluntário, Ele se esvaziou. Ou seja, algo que Ele deu. Assim deve ser o nosso sentimento, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso desejo de ser voluntários. E quando nós entendemos esse princípio, que a voluntariedade primeiramente está em me entregar ao meu Senhor, em saber que eu tenho a liberdade, meu irmão, você pode fazer o que você quiser. Eu já ouvi história uma vez, o pastor Samuel contando isso pra gente. Chegou uma vez num gabinete, e ele falava, o irmão lá falou assim: e aí, camarada, pastor, eu quero ir para a igreja, mas eu posso continuar com as minhas baladas? Eu posso ir na balada? Pode. Eu posso continuar com os meus vícios? Pode. Claro que você pode. Você pode fazer o que você quiser. A única coisa que você não vai poder é viver com Ele eternamente. É liberdade, é escolha. O Senhor não impõe nada sobre a tua vida. Na verdade, é a gente que aceita se colocar debaixo da vontade dEle. Se porém, versículo 5 desse texto, se porém o escravo declarar: eu amo o meu Senhor. E aqui está a chave do cristianismo, meu irmão. Aqui está a chave dessa vida em Cristo, é eu me colocar debaixo da servidão do meu Senhor, do Senhor da minha vida, do meu Jesus, não porque alguém me obriga, não porque o pastor te obriga, não porque uma igreja te obriga, não porque um sistema religioso te obriga, mas porque você ama o teu Senhor. Você não vem para os cultos quando você pode vir, porque o pastor fica ligando para você, te enchendo o saco, para você vir para a igreja. E você não vem porque ele ficou insistindo, você vem porque você ama estar com o teu Senhor, celebrar o teu Senhor com os irmãos. Você não assume compromissos na igreja para trabalhar na obra do Senhor, porque foi imposto a você, mas você faz isso porque você ama a obra de Deus. Isso é liberdade, irmãos. Porque se a gente ama o Senhor, automaticamente a gente vai amar tudo o que está relacionado a Ele. Se a gente ama o nosso Senhor, a gente vai cuidar das coisas dEle, que é isso que o escravo fazia, ele amava o Senhor, as coisas do Senhor estavam cuidadas, a casa do Senhor estava cuidada, a família do Senhor estava cuidada, o quintal do Senhor estava sempre limpo, a casa do Senhor estava sempre limpa, os parentes do Senhor eram sempre servidos, era assim. Então, se eu, como servo de Cristo Jesus, eu amo o meu Senhor, automaticamente tudo que é relacionado a Ele, eu vou amar também, e vou servir de todo o meu coração, cantando, pregando, limpando, adorando, bendizendo, evangelizando, ministrando, vou fazer porque eu amo o meu Senhor, e isso é uma alegria, é se colocar debaixo da servidão do Senhor. E eu faço isso porque eu conheço. Por que eu me coloco debaixo da servidão de Cristo Jesus? Porque eu sei quem Ele é, eu sei o que Jesus fez por mim, mesmo eu não merecendo, mesmo eu não tendo condições, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele morreu por mim, Ele derramou sobre mim o Seu Espírito Santo, e o Espírito Santo me capacita a viver essa vida cheio da graça dEle. Sabe por quê também? Porque o meu Senhor, Ele vai voltar por mim.
Ele morreu por mim, Ele ressuscitou por mim, e Ele vai voltar por mim. É a igreja do Senhor, queridos. Então eu não tenho outra vida, a não ser a nova vida em Cristo, e me colocar à disposição dEle, porque Ele me amou. E para agradar o meu Senhor, eu vivo em obediência à sua vontade, aos seus decretos, ao seu querer. 1 João, capítulo 5, versículo 3, vai dizer assim: porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, diz a palavra. Até porque, meus irmãos, quem nos capacita a viver em obediência ao Espírito Santo é a graça de Deus. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a liberdade que nós desejamos. Nós precisamos tomar cuidado com a liberdade que nós queremos. Então, pastor, o senhor está dizendo que na vida cristã ela não tem esse peso, essas limitações? Não, não é isso que eu estou dizendo. A vida cristã ela tem limites. Você não pode fazer o que você quer. Você não pode agir do jeito que você quer. Há limites impostos, colocados. Mas diferentemente de um senhor mau, ele obriga você a cumprir. Diferente ao nosso Senhor, porque Ele fala: olha, isso aqui são limites, isso aqui são princípios que você tem que observar. Mas você faz isso se você quiser. Eu não vou te obrigar. A vida com Deus, meus irmãos, ela tem limites. Mas os limites que Deus apresenta a cada um de nós é para o nosso próprio bem. Os limites de Deus nos fazem bem. As pessoas falam assim: mas por que então que se eu for para a igreja evangélica eu não vou poder beber, eu não vou poder fumar, não vou poder fazer isso? Não é que você não pode, é que isso faz mal para você. Isso prejudica você. Isso vai acabar com a sua saúde. E tudo aquilo que for para prejudicar a gente, Deus não deixa. Ele é um pai amoroso, Ele cuida da gente, Ele coloca limite nos seus filhos. Como eu disse, meus irmãos, quando eu era bem mais jovem, eu queria a minha liberdade. Eu queria fazer o que eu queria. Eu via a piazada da minha idade, lá na minha cidade onde eu morava, todo mundo saía, eu também queria. Eu queria ter a mãe que os meninos tinham lá, que deixavam eles sair e fazer o que eles queriam. Ia para os bailes, ia para as festas, eu saía nas outras cidades, e as mães deles nem se importavam, no sentido: vai, pode ir, filho. E a minha mãe não deixava. E às vezes eu falava assim: puxa vida, por que não pode ser igual a mãe do fulano? A mãe do A, a mãe do B, que deixa fazer tudo. Mas eu entendi, hoje eu entendo, meus irmãos. Graças a Deus, eu tive pais, um pai e uma mãe, que colocaram limites para mim, que davam hora para eu chegar em casa, e que se a hora que fosse dada não chegasse, eles iam até onde eu estava, e iam me buscar. E às vezes eu olhava para aquilo e falava: meu Deus, para que essa rigidez? É porque eles me amavam, eles queriam me preservar, eles queriam cuidar de mim, eles estavam demonstrando o seu amor à minha pessoa, com a minha vida, falando: olha, não, isso não é para você. Assim Deus é conosco, meus irmãos. Ele nos ama, e os limites estabelecidos em sua palavra é para nos proteger, é para nos cuidar, é para nos dar vida. Para encerrar, eu quero citar o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que ele vai dizer assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.
Você está sendo chamado, meus irmãos, não mais para viver para você, não mais para viver para a sua vontade, pelos seus instintos. Deus está te chamando para uma liberdade verdadeira, sob o senhorio de Cristo, de um Senhor que é bom, que é justo, que é benigno, que é maravilhoso, que é o Senhor de todos. Deus te chama para essa liberdade. E você que está me ouvindo, não importa como anda a sua vida, não importa do jeito que você está, Ele quer você. Ele te ama. Ele se entregou por você, voluntariamente. Talvez há pessoas que estão nos ouvindo aqui, que já perguntaram, e que já falaram diante das imposições, dizendo: olha, eu não pedi para Cristo morrer por mim. É verdade. Você não pediu, eu não pedi. Ele fez isso por amor. Ele fez isso porque Ele quis. Foi voluntário. Da mesma forma, Ele quer a nossa entrega a Ele. Ele não quer que você faça porque você quer algo novo na sua vida, porque você só quer uma libertação de um vício, porque você só quer um emprego novo, porque Ele não quer só pelas coisas que Ele vai te dar, mas Ele quer que seja fruto do seu amor. Até porque se você se entregar a Cristo, buscando somente o que Ele pode dar a você, se você se entregar a Cristo somente por aquilo que Ele pode fazer, Ele pode fazer. Mas o problema é que quando Ele fazer, quando a sua vida ser transformada, quando o seu casamento for restaurado, quando a sua empresa voltar a dar lucro, quando você não tiver mais problema financeiro, quando você for curado da enfermidade, você vai sair debaixo da servidão dEle. Você não vai permanecer com Ele. Porque o que te motivava a estar com Cristo não era o amor que você sentia por Ele ou sente por Ele, mas é pelas coisas que Ele estava te dando. Ninguém consegue permanecer. Diferentemente, quando nós nos entregamos, independentemente se teremos ou não teremos, independentemente do que Ele nos dará, eu já compreendi que Ele já deu muito mais do que eu podia imaginar. A gente pode trabalhar, a gente pode correr atrás das coisas, a gente pode buscar um monte de sonhos, mas a gente não pode comprar a salvação, a gente não pode comprar a vida eterna, e isso Ele deu. E diz o texto sagrado: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, primeiro ao Senhor. Venha para o Senhor, o ame, porque Ele vai cuidar de você, Ele vai transformar você, Ele vai trazer proteção à sua vida. Então não importa a forma que você está, quem é você, não importa o jeito que você estiver, se entregue a Ele. Declare esse amor, receba o amor do Pai e se entregue voluntariamente para Ele. O interessante aqui é que o escravo, meus irmãos, ele tinha uma declaração, que ele falava assim, versículo 5, coloca para a gente aí, Duda, por favor, versículo 5, de Deuteronômio, de Êxodo capítulo 21, Êxodo 21, versículo 5, ele vai dizer dessa forma: se porém o escravo declarar, eu amo o meu Senhor, a minha família, minha mulher e os meus filhos, e não quero ser livre. Aqui dá um norte de como deve ser a nossa vida. Tudo que nós temos é por causa do Senhor. A minha esposa, que o Senhor me deu, é por causa do Senhor. O filho que eu tenho é por causa do Senhor. Honre a Deus e viva debaixo disso. O seu Senhor, sua mulher e os seus filhos. São princípios, irmãos. Busque isso da parte de Deus. Seja voluntário diante do Senhor.
você vai ver o que é realmente uma vida em liberdade. Liberdade, a gente não está sob domínio de ninguém, mas eu voluntariamente saber que ninguém me domina, eu falo assim, eu quero ficar debaixo da servidão desse Senhor, me coloco voluntariamente, eu escolhi, eu quis, eu decidi, porque Ele decidiu nos amar, eu decidi amar Ele. Amém, queridos? Vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, derramada sobre as nossas vidas, pelo teu grande amor, ó Pai, para com cada um de nós. Que o teu Espírito Santo, Senhor, nesta manhã, envolva corações. Deus, e aonde estiver alguém que se sente preso, ó Deus, por causa do Evangelho, mas não essa prisão que muitas vezes Paulo falava, que era satisfatória, que é o que ele queria, mas a prisão, ó Deus, de querer fazer as coisas que o mundo faz, e elas não fazem porque levam o nome de crente. Muda isso no coração deles, ó Deus. Que essa servidão nossa não seja fruto de uma imposição religiosa, mas seja fruto, ó Deus, de ser voluntários, ó Deus, entregando, Senhor, a nossa vida a Ti, porque nós Te amamos. Fruto de uma vida voluntária. Senhor, todo o peso, tudo aquilo que muitas vezes foi colocado sobre a vida do Teu povo, Senhor, com dogmas, ó Pai, estabelecidos, ó Deus, com palavras, Senhor, com usos e costumes, ó Pai, humanos, e que fez com que muitas pessoas desanimassem da caminhada cristã, por achar aquilo pesado demais. Ó Deus, que o Senhor reverta essa situação. Nos perdoe, ó Pai, se alguma vez, ó Deus, nós colocamos peso sobre a vida das pessoas, um jugo, ó Deus, que nem mesmo nós carregamos, e era isso que o Senhor combatia. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, ter essa liberdade em Ti, amar o Senhor, ó Pai, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, e vivamos assim, ó Pai, debaixo do Teu amor, da Tua proteção, da Tua mão graciosa. Senhor, revela, Deus, o Teu Espírito Santo às vidas, traz, Senhor, entendimento da Tua vontade, e que eles possam ver a palavra do Senhor se cumprir na vida deles, dizendo que os Seus mandamentos, a Sua lei, ela não é penosa, mas é suave, é leve. E por que é suave, é leve? Porque é o Senhor que nos carrega, é o Senhor que nos leva, é o Senhor que nos faz caminhar. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, ó Deus, pedindo que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação sobre os que me ouvem nesta manhã. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, queridos, mais uma vez, bendizer o nosso Deus, amém? Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei, meus sonhos eu a Ti, e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor, e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti.
essa canção de entrega-te, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Tudo entrega. Aleluia. Entregue a sua vida ao Senhor nessa manhã, meu irmão. Entregue tudo a Ele. Mas isso não pode ser, como eu disse aqui, fruto de uma imposição, mas é voluntário. Que você possa se entregar a Cristo a cada dia e que Ele possa ser o Senhor da sua vida. Amém? Quando nós fazemos isso, quando nós reconhecemos quem é o nosso Senhor e quando nós o amamos e nós nos colocamos voluntariamente debaixo das suas mãos, eu não me preocupo com as opiniões alheias, com aquilo que as pessoas vão dizer quando eu vivo para o Senhor. Talvez aquele escravo, as pessoas poderiam passar por ele e falar assim: camarada, você poderia ser livre, mas você está aí, se prendeu a ele, ao teu Senhor. As pessoas podem dizer isso para nós: como é que pode você perder a sua vida, né? Poderia estar desfrutando de tantas coisas, mas está aí. É voluntário, meus irmãos. Assim é tudo a nossa vida cristã, não é nada imposto. Está aí o nosso, embaixo no rodapé, você vai ver o número da nossa conta. Para quê? Para que você possa voluntariamente, né, com disposição no seu coração, com alegria no seu coração, contribuir com seus dízimos, com as suas ofertas. E isso não é fruto de uma imposição, mas é porque você ama o Senhor, ama a sua obra e você quer ver o reino do Senhor expandido. Então, desejar no seu coração ofertar, entregar seu dízimo, faça isso com alegria. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que você tenha uma semana regrada debaixo da bênção do Pai, que o Espírito Santo te conduza em todo o seu caminho, que você possa ver as maravilhas do Senhor sendo reveladas através da sua vida, que você tenha uma semana maravilhosa e que possamos desfrutar da nossa liberdade dentro dos limites que Cristo estabeleceu por nós, porque isso é bom e agradável, isso nos livrará do mal, isso nos guardará. Amém, queridos? Que nós possamos juntos estarmos a cada dia caminhando segundo a vontade do Senhor. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que o grande amor do Deus Pai, Ele inunde o seu coração, que a graça salvadora do nosso Cristo, do nosso Salvador esteja sobre a sua vida, e que a consolação do Espírito Santo, ela venha sobre você, sobre a sua casa, não somente hoje, mas para todo sempre. Que o Senhor traga cura para a nossa nação, que o Senhor traga restabelecimento a este mundo, que o Senhor traga salvação àqueles que estão oprimidos e presos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe. Bom domingo. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, te gerarão